Caso Bernardo. Delegada responsável pelas investigações é a primeira a ser ouvida e diz que envolvidos agiram de forma premeditada. O fato dele considerar esse filho um estorvo na vida dele e da esposa dele. A audiência pública no Supremo discute prisão por dívida de ICMS cobrado do consumidor e não repassado ao fisco. É uma questão complexa a ponto de que dois dos principais e mais reverenciados ministros do Superior Tribunal de Justiça estiveram em posições opostas. Ministério Público Federal dá 20 dias para a ANEEL explicar a autorização para reajuste da energia elétrica em Goiás. De acordo com o Ministério Público Federal, a concessionária Enel Distribuição Goiás não cumpriu as metas de investimentos e qualidade na prestação de serviço no estado, onde as interrupções no fornecimento de energia elétrica são constantes. Superior Tribunal de Justiça fixa prazo de 10 anos para pedir devolução por cobrança indevida de serviços de telefonia. E como é feito o descarte de processos judiciais finalizados? Olá, boa noite. Boa noite. Começou hoje e deve durar uma semana o julgamento do caso de Bernardo Boldrini, em Três Passos, Rio Grande do Sul. 4 réus, entre eles o pai e a madrasta, são acusados de matar e ocultar o corpo do menino de 11 anos. O crime foi em abril de 2014. Pela manhã foi concluída a formação do júri. São 7 pessoas, 5 homens e 2 mulheres. Eles vão definir se os 4 réus, entre eles o pai e a madrasta do menino Bernardo, são culpados ou não. Os jurados foram escolhidos por meio de sorteio dentre 25 moradores da região que foram intimados para compor o conselho de sentença. Logo em seguida começou a etapa de oitivas de testemunhas. A ré Graziele Ugolini, madrasta do menino Bernardo, desistiu de todas as testemunhas que iam prestar depoimento em defesa dela. Com isso, ficaram 14 no julgamento, 5 de acusação e 10 de defesa. A delegada Caroline Bamberg Machado, que trabalhou na investigação nos últimos 5 anos, foi a primeira a prestar depoimento. Falou sobre a perícia e coleta de provas. Um dos momentos mais marcantes foi quando afirmou que a vítima era vista como um estorvo para o pai e a madrasta. O que motivou o Leandro a praticar esse fato segundo o seu entendimento? Motivou o fato dele considerar esse filho um estorvo na vida dele e da esposa dele. Ele sabia das ameaças de morte, ele tinha conhecimento das ameaças de morte. Ele fazia o Bernardo se desculpar depois de ouvir tantas coisas. Então, esse desamor, esse ódio que ele mantinha, que percebemos através dos atos dele, é que motivaram, um dos motivos para ele ter cometido. E o outro que a gente viu, várias pessoas falando, que a Graciele referiu, que eles tinham medo que quando o Bernardo fosse maior, pegava e fazia o quê? Ia retirar o dinheiro deles. Ia gastar herança e alguma coisa assim. Também respondem pelo crime os irmãos Edevânia e Evandro Viganovics, amigos do pai e madrasta de Bernardo Boldrini. O menino, de 11 anos, foi encontrado morto em abril de 2014. Laudos apontam que ele morreu por uma superdosagem de sedativo. A suspeita é que o medicamento foi aplicado pela madrasta, que é enfermeira, com a ajuda dos 2 amigos. E o pai, Leandro Boldrini, que é médico, teria planejado o assassinato. A Justiça de Belo Horizonte condenou a 9 anos de prisão um homem que mantinha uma estrutura para cultivo e preparo de maconha em casa. Cláudio Teixeira Araújo foi condenado por produzir e fabricar produto ilegal, mas foi absolvido pelos crimes de oferecimento de entorpecente ou auxílio ao uso, já que não ficou comprovada a comercialização da maconha. Na casa do acusado havia uma grande estrutura, com estufa e cômodos adaptados com iluminação especial e ventilação para favorecer o desenvolvimento das plantas, além de filtro de carvão ativado, evitando espalhar o odor da maconha para o exterior.
O Ministério Público Federal em Goiás pediu que a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, apresente dentro de 20 dias os documentos que embasaram a autorização para o reajuste na conta de luz solicitada pela Companhia Energética de Goiás. Segundo o Ministério Público, as interrupções no fornecimento de energia são constantes no estado. De acordo com o Ministério Público Federal, a concessionária Enel Distribuição Goiás não cumpriu as metas de investimentos e qualidade na prestação de serviço no estado, onde as interrupções no fornecimento de energia elétrica são constantes. Mesmo assim, a Enel autorizou que ela reajustasse as contas de energia em 18%, o valor acima do IPCA acumulado dos últimos 12 meses, que foi de 4,48%. A agência tem um prazo de 20 dias para enviar ao MPF cópias do contrato de concessão assinado com a Companhia Energética de Goiás e os documentos que justificaram a autorização da revisão da tarifa de energia. O Superior Tribunal de Justiça fixa prazo de 10 anos para pedir devolução por cobrança indevida de serviços de telefonia. Quase todo mundo já passou por uma situação em que a operadora de telefonia cobrou por um serviço que não pediu. Quase todas as operadoras que eu já trabalhei tiveram esse problema. Eles enrolam muito, as ligações são longas, você tenta resolver de uma maneira amigável e não consegue. Já tive muito problema com isso. Você nem contratou e às vezes você paga por algo que não recebeu. Enfim, é algo muito confuso. Isso acontece sempre. Sobretudo seguros que eles nos empurram se a gente ter pedido. Eu sempre reclamo, a minha linha pós-paga. Eu tenho essa linha há quase 30 anos. A mesma linha. Mas o tempo de prescrição para ajuizar a ação de repetição de indébito por cobrança indevida no serviço de telefonia ainda não estava pacificado na Justiça. No STJ, havia divergência entre as decisões da primeira e segunda sessão. As turmas de direito privado estabeleciam um prazo de 3 anos, enquanto as de direito público fixavam 10 anos como prazo de prescrição. Diante da diferença e com o objetivo de pacificar o entendimento, a Corte Especial analisou os chamados embargos de divergência. Para o relator do recurso na Corte Especial, ministro Og Fernandes, a devolução do valor pago por serviços não contratados não diz respeito a enriquecimento sem causa, em que se aplica o prazo prescricional de 3 anos. De acordo com o relator, esse tipo de ação requer o enriquecimento de alguém diante do empobrecimento correspondente de outra pessoa. No entanto, no caso analisado, existe relação contratual entre a operadora e o consumidor e diz respeito a um fato do serviço. O prazo prescricional previsto no artigo 205 do Código Civil, que prevê ali um prazo de até 10 anos, o consumidor pode eventualmente demandar nesse tipo de ações, fundamentando em quê? Que na verdade não deve se aplicar o prazo prescricional, o prazo menor de 3 anos do artigo 206, que é o prazo que trata das ações de enriquecimento sem causa, porque nesse tipo de ação que envolve essa cobrança relacionada a essas companhias de telefone, se assemelha às situações de cobrança de esgoto e entre outros. E nesses casos, há ali uma relação contratual, então há um eventual vínculo entre as partes. Esse vínculo, obviamente, pode ser discutido, mas, obviamente, que em razão desse vínculo, a gente não vai para a regra do enriquecimento sem causa, a gente iria para a regra geral do 205. A maioria dos ministros da Corte Especial acompanhou o voto do relator. Ficou estabelecido o prazo de 3 anos para ações destinadas a recuperar o que foi obtido à custa do prejudicado e o prazo de 10 anos nos casos de devolução por cobrança indevida de serviços de telefonia não contratados, seguindo o mesmo princípio de indébito de tarifas de água e esgoto. E no próximo bloco, todo o processo finalizado é descartado? Nesses galpões também ficam armazenados os processos permanentes, que são aqueles que não podem ser destruídos. Ciclista que perdeu a perna em acidente de trânsito em São Paulo vai ser indenizado. Por unanimidade, a terceira turma do STJ reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que isentava a empresa transportadora e o motorista de indenizar a vítima. Dia 21 de outubro de 2017, data que vai ficar para sempre na memória da aposentada Renata Aragão. Foi o dia que o filho dela, Raul Aragão, de 23 anos, morreu atropelado ao sair da universidade onde estudava em Brasília. O jovem estava de bicicleta. O laudo da perícia indicou que a velocidade do motorista no momento do acidente era 35 km por hora acima da velocidade permitida.
Até hoje eu tenho dificuldade de acreditar, porque ele tinha muita vida, né? Lutava por isso, era um ciclista competentíssimo. O motorista, que tinha 18 anos na época, foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal a 2 anos de detenção em regime semiaberto por homicídio culposo, além de 2 meses sem dirigir. A defesa recorreu da sentença e o caso ainda está na Justiça. Manter essa pessoa dirigindo é, no mínimo, uma irresponsabilidade com a vida dos outros. Só no estado de São Paulo, o número de acidentes com ciclistas subiu 9,25% no ano passado, em comparação com 2017, segundo dados do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do estado de São Paulo. Em 2018, foram registrados 393 acidentes com ciclistas contra 355 do ano anterior. E foi em São Paulo que um ciclista perdeu uma perna depois de um atropelamento. O acidente aconteceu em 2014. De acordo com o processo, o ciclista de 79 anos estava em uma rotatória tentando atravessar a rodovia Armando Salles de Oliveira, quando o motorista do caminhão fez uma curva e atingiu a bicicleta. O idoso ficou preso debaixo do veículo. Em primeira instância, o juiz condenou o motorista e a transportadora proprietária do veículo a pagar solidariamente pensão mensal vitalícia e R$100 mil por danos morais e estéticos. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que não caberia indenização, já que o motorista não teria infringido normas de trânsito. No STJ, a condenação foi restabelecida. De acordo com a relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro determina a responsabilidade dos veículos de maior porte pela segurança dos menores e dos motorizados pelos não motorizados. Dessa maneira, o caminhoneiro deveria ter aguardado a passagem da bicicleta para só depois prosseguir no acesso à rodovia. Para o coordenador-geral da ONG Rodas da Paz, a relação entre motorista e ciclista tem melhorado ao longo dos anos, mas é preciso maior consciência no trânsito para garantir mais segurança para quem se arrisca em meio aos veículos. O Código de Trânsito, a essência dele é proteger a vida. Então, se a gente obedecer o que está escrito no Código de Trânsito, a gente vai preservar a vida. Quando a gente imagina os processos no judiciário, sempre vem à mente aquelas montanhas de papel, não é? E durante muito tempo foi assim mesmo. Apesar da informatização dos processos cada vez mais presente, ainda são grandes os acervos dos tribunais. E quando um processo é finalizado, você sabe como é feito o descarte deles? E será que qualquer um pode ser descartado? A repórter Berenice Leite foi ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal conferir. Os processos finalizados vão para estes galpões, onde passam por uma classificação. Saindo da etapa de classificação, os processos vêm todos reunidos com a sua destinação na caixa original. Então, em sequência, a gente vai verificar se eles são destinados para guarda permanente ou se são destinados para eliminação e criar novas caixas de acordo com essas informações. Só no Distrito Federal são 600 mil processos finalizados por ano. A ideia que norteou toda a reestruturação que fizemos a partir de 2016 foi no sentido de priorizar a gestão arquivística e, com isso, nós conseguimos dar um fluxo de saída de processo ou eliminação maior do que a entrada de processo que nós temos anualmente. Tudo fica salvo em um sistema informatizado, até a liberação para um possível descarte. Processos de juizados especiais são os primeiros a serem liberados, cerca de 90 dias após o fim da ação. Já inventários ficam até 100 anos guardados por segurança. Nessas estantes ficam os processos intermediários, ou seja, que ainda precisam aguardar o tempo devido para ser eliminado. Esses aqui, por exemplo, só podem ser liberados em 2024. Nesses galpões também ficam armazenados os processos permanentes, que são aqueles que não podem ser destruídos. Processos de valor histórico vão para um arquivo especial. O Centro de Memória Digital é uma página na internet inaugurada em outubro do ano passado. Os processos de interesse histórico estão disponíveis na íntegra para quem tiver curiosidade. Por exemplo, temos o caso da Ana Lídia, que é um caso que chamou bastante atenção a toda a sociedade brasileira.
e que infelizmente teve um desfecho triste para a nossa sociedade, como é o caso também do Oscar Niemeyer, uma ação penal que aconteceu em 1965, em que Oscar Niemeyer, infelizmente, atropelou um ciclista no eixo monumental e esse ciclista veio a óbito. Já os processos que podem ser eliminados são publicados em um edital de eliminação de documentos no site do Tribunal de Justiça. Os advogados envolvidos também são intimados e têm o prazo de 45 dias para fazer cópia do processo. Em 2016, mais de 500 mil processos foram eliminados. Em 2017, foi o melhor rendimento, 840 mil descartados. No ano passado, foram cerca de 420 mil processos a menos nas estantes. E de janeiro até agora, quase 80 mil liberados para descarte. São toneladas de papel que vão para uma cooperativa de recicláveis por meio de um convênio. Os trabalhadores têm a chance de aumentar a renda recolhendo esse material. A gente coleta, leva para o nosso galpão, onde a gente separa, dá a devida separação certo. A gente pega o papelão imprensa e depois disso a gente vende o material para a empresa, onde eles trituram e levam para a indústria. Qual que é a vantagem daqui? O material é bom, é seco. E vem muito material aqui. Então, essa é a grande vantagem, que quanto melhor o material, mais renda para o catador. O Tribunal Superior Eleitoral comemora resultados positivos da usina mini geradora de energia fotovoltaica. Desde que foi inaugurada em novembro de 2017, a usina gerou uma economia de aproximadamente R$ 1 milhão ao TSE. A usina mini geradora fotovoltaica do TSE atende a uma recomendação do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, de adoção de práticas sustentáveis. Ela está instalada bem aqui, no telhado do anexo do tribunal. São mais de 3 mil módulos, como esses, de 41 volts cada um. A usina, basicamente, são placas de silício. Tem 2 tipos de lâmina ali. Normalmente não haveria um trânsito de elétrons ali. Para haver esse trânsito tem que haver um input, uma coisa que faça sair o elétron de um lado e vá para o outro. Esse input é o Sol, são os lúmenes do Sol. Esses lúmenes, eles ingressam no módulo, movimentam esse elétron de uma placa para outra e aí gerou a corrente, a voltagem. E aí você começa a gerar energia. Desde que foi inaugurada em novembro de 2017, a usina do TSE não parou de funcionar. E os resultados já podem ser contabilizados de forma positiva. Nesse período, o tribunal economizou R$ 1 milhão com a produção de 1.700.000 quilowatts de energia. O suficiente para abastecer por pouco mais de 2 meses 1.000 casas de classe média. Para janeiro deste ano, era esperada uma economia de energia de 19%, mas o registrado foi além da expectativa, quase 25%. O resultado positivo se repetiu em fevereiro, quando a expectativa era de 15% e a economia consolidada foi de 17%. Janeiro e fevereiro já estão superando a estimativa. Então a gente está acreditando que no fechamento de 2019 nós vamos ter números muito mais interessantes para o tribunal em termos de economia, até no momento desse que está precisando mesmo reduzir custo. A usina mini geradora fotovoltaica tem uma vida útil de 25 anos e a expectativa da Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura do TSE é de que os custos com a implantação, cerca de R$ 5.700.000, sejam pagos em até 6 anos com a economia nas contas de luz. O investimento já vai ter sido amortizado e pago. E toda a geração da usina vai ser revertida em economia em cima da fatura de energia elétrica do prédio. É investimento certo. Isso é uma coisa que tinha que ser lei, para todos os órgãos fazerem. Porque não há gasto nisso, eles se pagam em 5, 6 anos. E você vai ver no próximo bloco, a audiência pública no STF discute se cobrar ICMS do consumidor e não repassar ao fisco é crime. A questão, evidentemente, transcende o mero interesse das partes envolvidas nesse habeas corpus. Uma audiência pública no STF discute se não repassar ao fisco ICMS cobrado do consumidor é crime. No começo da audiência, o ministro Luiz Roberto Barroso destacou que o tema exige atenção do STF. A questão,
evidentemente, transcende o mero interesse das partes envolvidas nesse habeas corpus e é uma questão complexa a ponto de que dois dos principais e mais reverenciados ministros do Superior Tribunal de Justiça estiveram em posições opostas. De um lado, o ministro Rogério Schietti e, do outro lado, a ministra Maria Tereza de Assis Moura. O caso tem a ver com dois comerciantes que declararam à Secretaria de Fazenda do Estado ter arrecadado ICMS com a venda de produtos. Mas o Ministério Público denunciou os sócios por deixarem de recolher aos cofres públicos valores declarados em meses de 2008, 2009 e 2010. Eles foram absolvidos na primeira instância, mas o Tribunal de Justiça decidiu que a ação penal contra eles deveria seguir. Os advogados dos comerciantes durante a audiência disseram que eles não cometeram crime e estariam inadimplentes. Também ressaltaram que apenas em São Paulo e Santa Catarina, 200 mil pessoas responderiam criminalmente por esses atos. A inadimplência, hoje, ela é tributada, tanto do PIS, quanto da COFINS, quanto do ICMS. Então, como a gente poderia compatibilizar um contribuinte de fazer uma retenção se ele não recebe, muitas vezes, esses valores, certo? Como é que ele vai fazer esse repasse? Considerar crime a omissão de ICMS tem por ganho uma maior arrecadação tributária. É a única questão que justifica essa criminalização. Por outro lado, a Procuradoria-Geral da República e entidades consideram a prática crime grave, apontam enriquecimento ilícito e lucro com o ICMS. O crime de sonegação fiscal, em termos de lesividade social, ele é idêntico e não se distingue em nada da corrupção. Porque o que ele faz é exatamente o que a corrupção faz. Ele retira do Estado recursos que são essenciais para que ele possa cumprir as suas finalidades, as finalidades que foram constitucionalmente determinadas. O que o empresário faz? Ele tem aquele montante disponível para pagar o ICMS. Ele recebeu pelo preço da mercadoria. Porém, ele opta de forma consciente e intencional em não pagar ao fisco, porque é muito mais fácil dever ao fisco do que dever ao fornecedor. Ainda não há data para o julgamento do recurso. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Dias Toffoli, está no Rio Grande do Sul para uma série de atividades. Durante a manhã, ele visitou o Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal Regional Eleitoral. À tarde, o ministro fez uma visita institucional ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e Justiça Militar do Estado. Também visitou o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, onde assinou um convênio no Sistema Eletrônico de Informações. O presidente do STF tem feito visitas institucionais para conhecer as necessidades de cada estado, abrir diálogo com os magistrados e integrar o Poder Judiciário. O ministro já esteve em Alagoas, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com Fernanda Porto, que tem as novidades para a gente. Oi, Fernanda, boa noite. Oi, William. Boa noite, Eric, e boa noite para você que nos acompanha em casa. A gente começa o giro de hoje com a informação que o STF irá decidir se tramitação direta de inquérito entre o Ministério Público e a Polícia Civil é constitucional. O tema também foi definido pelo plenário virtual da Corte para repercussão geral, que é quando a decisão desse recurso específico é aplicada em casos semelhantes que tramitam na Justiça. O caso está sendo julgado depois que o Sindicato dos Delegados em Mato Grosso reclamou de alteração na lei que permite o MP escolher o método de investigação em inquéritos. O relator no STF é o ministro Alexandre de Moraes e o caso ainda não tem data marcada para julgamento. No Rio de Janeiro, foi ajuizada uma ação civil pública com pedido de urgência para que o Estado garanta serviço escolar regular para jovens e adolescentes do sistema socioeducativo. A precariedade do ensino nas unidades de internação é apontada como principal causa do pedido. E hoje começou em todo o país a 13ª Semana Justiça pela Paz em Casa. Todos os tribunais do país estão promovendo mutirões para agilizar a tramitação de processos de violência contra a mulher e feminicídio.
Desde março de 2015, o Judiciário promove por ano 3 jornadas do projeto, sempre nos meses de março, agosto e novembro. O objetivo é ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha. E você em casa pode rever a qualquer momento nossas notícias aqui do Jornal da Justiça. Para isso, é só acessar nosso canal no YouTube. Digita lá TV Justiça Oficial. Érica, William. Obrigada, Fernanda. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite, até amanhã. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.